Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade a esse quarto encontro do retiro dos padres da nossa região episcopal. Nossa Senhora da Boa Viagem é o nosso quarto encontro, onde vai falar sobre o ministério dos padres, este é o serviço dos padres, e a identidade de Cristo que prega, que anuncia Cristo. Então, o Padre Carrara nos falou alguns pontos, eu gostaria de passar alguns pontos também para vocês, meus paroquianos, meus amigos, para que a gente possa refletir, né? Há uma distinção muito grande entre a instituição e o carisma. A gente sabe que muitas vezes a instituição toma muito tempo do padre, e muitas vezes em detrimento a perda do carisma, do ministério, aquilo que é próprio do padre. Porque o sentido da pastoral da vida do padre é essa entrega total a serviço da comunidade, naquilo que a comunidade tem, dessa presença maior, que muitas vezes as questões burocráticas acabam tirando o trabalho do padre naquilo que ele deveria fazer pela comunidade, da sua presença. Isto é, o padre não é aquele que fala de si mesmo, ele não deve anunciar a si mesmo, nem se autovalorizar. O padre é um anunciador do Cristo, e por isso é Cristo que deve aparecer. Novamente volto àquela expressão de São João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Então, acima de tudo, o padre, na comunidade, na paróquia, na sua vivência de vocação, ele deveria procurar de ser o homem que está em contato com o povo, aquele que faz a igreja ser uma igreja de saída, estar com os outros, porque Jesus estava sempre presente caminhando com os outros, como Jesus fazia. E ter consciência que só Jesus é o Salvador, que o padre não é o Salvador. O padre está ali como cristão, participa do seu ministério batismal, mas está ali também como aquele que está diante da comunidade como servidor. Então, ele deve estar a serviço de Cristo, não de si mesmo. Jesus não defendia estruturas. Jesus mas se entregava a estar com os outros, a estar junto dos outros. O mínimo de tempo se deve dar às estruturas, o máximo de tempo para estar com a comunidade. Nós sabemos que a vida do padre, ela tem vários momentos de estar em relações. Primeiro, a relação com Deus, constante diálogo, oração, a relação com o bispo, porque o bispo é o bispo daquela igreja, ele tem que estar unido ao bispo, a sua relação com os outros padres, a vida do presbitério e a sua relação com o povo. Então ele tem 4 dimensões importantes para a sua ação. Mas procurar uma vida simples, coerente com o Evangelho, a Boa Nova. O autor citou que o próprio Papa Francisco fala que nós temos hoje 2 grandes desafios, que ele trata, entre aspas, de heresias, que é o neopelagianismo, o neognosticismo. O que é isso?
O neopelagianismo, Pelágio é aquele que dizia que a natureza humana é capaz de se salvar, independente da graça de Cristo. Hoje muitas pessoas acham que elas por si só podem se salvar e não precisam da graça de Cristo. Santo Agostinho vai responder isso num livro chamado A Graça e o Livre-Arbítrio, para dizer que tudo que o ser humano faz, tendo em vista a busca da salvação, ele precisa da graça iniciante, Deus dá essa graça iniciante através de Cristo, a graça que o ajuda, chama graça coadjuvante, que caminha com ele durante a vida, e a graça que o leva então a uma vivência final, isto é, a um destino final. Ora, essa graça que nos leva à perseverança até ao fim e que nos acompanha a vida inteira, ela é fundamental, porque sem a graça, por mais que o homem queira, ele não alcança a salvação. Então, as pessoas que acham que simplesmente elas são capazes de atingir a salvação, isso aí entra no pelagianismo, que eram aquelas pessoas que seguiam Pelágio, que achavam que bastava a vontade humana e que o problema estava resolvido. Não é verdade. Precisamos dessa graça divina, sim. E também esse neognosticismo, a salvação pelo conhecimento. Eu conheço tudo, pelo conhecimento eu já estou salvo. É o orgulho da razão. Como se a razão resolvesse todos os problemas. Eles não resolvem. Por mais que eu tenha, por mais que eu possa pensar e resolver os problemas pela razão, elas nunca me colocam a solução real do problema. Essa presunção da razão. Temos, às vezes, até projetos perfeitos, paróquias perfeitas, totalmente organizadas, de formas abstratas, mas são projetos que não contam com as relações humanas. Simplesmente um projeto que nasce da cabeça humana. Então, você deve perceber que para a nossa vida humana é necessário que nós tenhamos os pés na realidade. O conceito deve nos ajudar a transformar a realidade, a sermos coerentes, mas é a nossa vivência através da ajuda da graça que nos faz ser coerentes com aquela nossa vocação cristã. Devemos então contar com essa graça divina. A própria evangelização da paróquia deve contar com a ação desse Espírito Santo que age em nós e na igreja. A necessidade do silêncio. Como é importante esse calar, esse silêncio diante da graça. Um silêncio orante, de experimentar a graça de Deus, de fazer essa experiência profunda de Deus, de se alimentar dessa graça de Deus. A importância, então, que nós temos dessa oração pessoal. A conversão não é um ato que eu converti uma vez e acabou, não. A conversão é toda a vida. A todo momento estamos nos convertendo. Estamos nessa luta de buscarmos sermos fiéis a Deus, sustentados por essa graça. A oração e o silêncio nos aproximam de Jesus. Nos aproximam, nos fazem abertos à sua graça. Santa Teresa, para nós, também sempre se apresentou como modelo de oração, de vocação, de uma vida séria, no seguimento, na entrega a Jesus Cristo. Devemos encontrar motivação para aquilo que nós vamos fazer. Aprofundar a experiência da nossa vida cristã em Cristo Jesus. A evangelização não depende da eloquência da ciência, do domínio da ciência, mas depende do próprio Cristo, do Cristo Jesus, que venha a nós, seres humanos, e que age em nós pela própria presença do Cristo vivo em nós.
Então nós mostramos Cristo não numa apologia, numa defesa de uma doutrina. A doutrina é importante, que nos dá o referencial, mas numa vida vivida, uma vida coerente, não uma vida que se esconde através de máscaras, ou uma máscara religiosa, uma vida encarnada na própria realidade nossa, da nossa própria miséria humana. Basta a graça, né? Porque o agente da nossa vida cristã é sempre Jesus Cristo. E aqui eu vou ler alguns pequenos comentários de um texto que ele distribuiu para nós, nesse dia 2 de agosto, né, às 9 da manhã. Ele diz assim: o Evangelho não é uma simples pregação de um conteúdo, é o próprio Cristo. O Evangelho, a Boa Nova, é o próprio Cristo. E a salvação está nele, em Cristo, palavra viva que age. Jesus é o Evangelho pregado, o reino de Deus anunciado. E Jesus prega a si mesmo através do ministério dos apóstolos. Mais adiante, eles diz assim: os ministros não só pregam Cristo, Jesus, mas os ministros ordenados, diácono, presbítero, bispo, né? Os presbíteros ordenados, então, né, eles continuam Cristo e fazem porque estão em Cristo. Então, essa intimidade dessa realidade, talvez aquela experiência profunda de São Paulo na carta aos Gálatas 2:20, 2:19 e 20, eu vivo, mas não eu, Cristo vive em mim. Cristo em pessoa é a boa nova do Pai. Então, essa boa nova que se propaga no mundo através do ministério de serviço dos apóstolos e seus colaboradores. Depois, mais uma parte, ele diz: nosso apostolado é uma boa nova, uma boa notícia, um evangelho. Anunciamos o evangelho, anunciamos Cristo, salvação do mundo. Os apóstolos não transmitem palavras pronunciadas por Jesus. Não explicam a vida de Jesus. Cristo Jesus, por meio deles, através da vida do próprio presbítero, do bispo, do diácono, vem ao encontro dos homens para lhes oferecer salvação. Nosso apostolado não se resume numa fria explicação do Evangelho. Os apóstolos são sacramento, testemunhas de Cristo, que vêm ao encontro dos seres humanos. E assim a meditação continuou com outras questões, né? Então, este foi a reflexão que nos deixou para a nossa missão. E para a meditação, com a segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 17. Né? Para a nossa meditação nesse tempo que nós temos até meio-dia. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.